Meninas, Deixa eu só... meninas, na hora da escolha, o que vocês devem fazer? Vocês devem escolher um tecido principal. Então, por exemplo, aqui nessa escolha, o que eu fiz? O primeiro tecido escolhido foi exatamente esse daqui. Então, por que eu escolhi esse tecido? Porque ele tem uma gama de cores muito grande, onde eu tenho a opção de trabalhar. Então, eu posso ir pelos tons de verde, pelos tons de azuis mais claros, os azuis mais escuros. Posso trabalhar com bordas no azul bem escuro, até o azul marinho, no verde azulado bem queimado, vai ficar bem bonito. Então, o que eu fiz? Escolhi esse daqui como meu tecido principal. Depois, como o nosso pet é um pet muito de corte, ele tem bastante corte as peças, o que vocês devem fazer? Vocês vão escolher mais 3 tecidos que coordenem com esse. E mais um tecido de base, que é o neutro. Então, vamos partir agora para o tecido de base. Eu escolhi um tecido de base puxando para esse tom aqui, olha. Vocês podem observar que ele não é branco. Ele é um tecido meio perolado. Então, o que eu fiz? Eu vim e parti para este tom perolado aqui. E os outros 3 que coordenam, eu parti para textura. Por que eu parti para textura? Porque como o nosso pet tem muito corte, o que eu quero valorizar é o corte do pet. Então, o que eu fiz? Eu parti para esse tom de verde, que ele vai entrar na família desses verdes azulados aqui. Pode ver que ele é meio poá. Eu não coloquei ele, um poá não, desculpa, um meio manchado. Eu não coloquei o neutro manchado. Eu coloquei um neutro texturizado. Por quê? Porque eu já tenho esse verde aqui, ele meio em poeira. Então, o neutro meu, eu coloquei um pouquinho de textura, mas uma textura bem discreta, que quase não aparece, não aparece, que não briga muito com esse daqui. O verde, eu parti para a família desse verde azulado aqui. Eu parti para essa família desse verde azulado. Coloquei uma textura bem pequena também. E o outro, eu escolhi um azul com um desenho, um design um pouquinho maior. Ele não é um tecido texturizado, ele é um tecido de estampa. Ele tem folhas em tons de azuis. Então, eu tenho 3 tons de azuis, que eu entro nessa família de azul aqui também. Então, o que acontece? Eu misturei o verde com o azul aqui na base, que é a mesma da família desse meu tecido principal. Pode observar que eu não coloquei nenhum floral, não coloquei nenhuma outra estampa que vá brigar com essa. Por quê? Porque essa aqui é meu tecido principal. Quando eu faço essa combinação, eu tenho que pensar em várias coisas. Primeiro que os 4 tecidos aqui se coordenem com esse principal aqui. Então, aqui ele está coordenado. Se você olhar a gama das 5 cores, elas estão coordenadas. Esse tecido de base, ele vai entrar em todos os nossos blocos. Todos os nossos blocos eu vou utilizar essa base aqui. Poderia usar essa? Poderia. Se eu quiser esse como base, eu descarto essa daqui como base e vou colocar ele assim, olha. Eu posso usar ele como cor intermediária. Eu acho que fica mais interessante esse daqui como base para quem está aprendendo. Depois que vocês fizerem o sampler, aí vocês vão entender um pouco melhor, vocês podem até inverter as cores. Mas procura não usar uma dessas cores aqui como base. Procura usar a base sempre a cor perolada. Depois você até pode fazer, mas para aprender eu aconselho usar a base perolada como base. Aí vocês vão pensar da seguinte maneira. Esse meu tecido principal, esses 4 tecidos se coordenam com este. Eu tenho que pensar que eu não vou trabalhar as 5 cores num bloco só. Há alguns blocos que eu vou ter que utilizar 2 cores. Então, por exemplo, eu tenho que pensar se esses 2 coordenam, esse com esse. Combina? Combina. Esses 2 combinam? Combinam. Estes 3 combinam? Combinam. Esse com esse combina? Também combina. Além deles combinarem, além deles combinarem as 5 cores, eles têm que combinar separadamente. Então, eu tenho que combinar. Eu posso fazer um bloco só com esse e esse? Posso, ó. Olha que interessante que fica. Posso fazer um bloco somente assim? Posso. Olha que interessante que fica. Posso fazer um bloco assim?
Posso. Posso fazer um bloco assim? Posso. Então, o que eu preciso fazer? Posso fazer um bloco assim? Sem o tecido de base? Posso, porque no conjunto vai ter blocos que vão ter ele e que vai coordenar. Então, o que eu preciso? Eu preciso que eles se coordenem separadamente e que se coordenem os 5 também juntos ao mesmo tempo. Se você optou por um floral grande aqui, coloque um floral menor num desses 3 aqui, para que ele fique bem coordenado, tá? Mas a dica é essa daí, que todas as cores se coordenem com a cor do tecido principal. Mãos à obra, vamos aos nossos blocos.